Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade vamos juntos para uma reflexão nas verdades da Palavra de Deus. Hoje, dia 28 de setembro de 2020. Você sabe o significado desse dia? Ele é conhecido principalmente entre os judeus como Yom Kippur. Mas o que é Yom Kippur? É conhecido como o Dia do Perdão. Como assim o Dia do Perdão? No Antigo Testamento, quando Deus revelou a lei para Moisés, Deus determinou um dia do ano em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos no tabernáculo, no lugar santíssimo, para pedir perdão por si e para pedir perdão por todo o povo de Israel. É conhecido como um dia de jejum, um dia de arrependimento, um dia de lágrimas, um dia de buscar o perdão de Deus em jejum e oração durante o dia todo. Isso é a tradição judaica. Então, hoje, caiu justamente hoje, no dia 28 de setembro, no nosso calendário gregoriano, o Dia do Perdão. Nós cremos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, está diante de Deus e intercede por nós. Intercede pela nossa vitória. Intercede para que a nossa terra fosse sarada. Há um âmbito muito grande para nós abordarmos a importância do perdão, o poder do perdão, a transformação do perdão. Mas eu quero, nesses poucos minutos, refletir com você uma reflexão em que Deus possa perdoar a nossa terra, o Brasil, e venha sarar essa nação. Então eu quero te convidar para meditarmos em 2 versículos, fazendo um paralelo em que devemos clamar a Deus e pedir perdão para que o Senhor sare a nossa terra, que é o Brasil. Porque eu creio que você que está me assistindo confia que o Senhor possa vir e perdoar e sarar essa terra. O que contamina uma terra? A terra é contaminada por violências, assassinatos, injustiça, sangue inocente derramado, lágrimas e pessoas que estão sendo injustiçadas, prostituição, violação de crianças, pedofilia, sodomismo e vários tipos de abominações contaminam a terra. Então você já percebeu que nós temos muito que pedir a Deus pelo Brasil. Então vamos pedir a Deus para perdoar o Brasil, para sarar a nossa terra. Ouça o que diz 2 Crônicas 7, 2 versículos apenas, 13 e 14. Deus está falando assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, aí o Senhor fala o versículo 14, de 2 Crônicas 7, que é tão conhecido. E se o meu povo, Deus não está conclamando todo o povo, mas sim quem serve a Ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe essa leitura pelo poder do Espírito Santo nos nossos corações. Deus pode sarar esta grande terra, este grande país que é o Brasil, com cerca agora de 220 milhões de habitantes. Mas vamos pedir perdão ao Senhor pelos pecados desde o passado. Então vou dar alguns itens aqui para você se lembrar na oração e clamarmos juntos e pedirmos perdão a Deus no dia do perdão, em nome de Jesus.
Primeiro pedido de perdão. Quando o Brasil foi descoberto, existem livros que dizem que havia aqui cerca de 3 milhões de índios. Mas outras informações, outros livros apontam que seria até 6 milhões de índios. E havia guerra contínuas entre as etnias, entre as tribos, muito sangue derramado. E quando veio para cá portugueses, quando depois vieram espanhóis, quando depois vieram holandeses, houve também matanças de índio. Houve guerra, se aliavam a uma tribo mais forte e iam guerreando contra outras, e tomando área, e tomando espaço. Como aqueles navios que vinham para cá, normalmente não se trazia mulheres, eles casavam com índias, através de negociação. Houve português aqui, como aquele conhecido como Piratininga, que teve até 30 esposas e muitos filhos. Ele tinha um exército na Lapa, aqui em São Paulo, por causa dos seus filhos que cresceram guerreiros. Devemos pedir perdão a Deus pela matança que os índios fizeram entre si e que os colonizadores dessa terra, principalmente os portugueses, os espanhóis e holandeses também mataram muitos índios, escravizando, violando crianças, tomando meninas índias como escrava. Então devemos pedir perdão a Deus porque a terra foi contaminada com violência, com roubo, com injustiça, com áreas e propriedades que foram tomadas. Aí vamos caminhando. Pedir perdão a Deus por 300 anos de escravidão aqui no Brasil. Os navios negreiros vindo da África, trazendo 700 negros escravos exprimidos no navio. 20% morria na viagem. E os outros eram vendidos, tratados piores do que animais, acorrentados, corrente no pescoço, corrente no tornozelo, vivendo para trabalhar, para reproduzir, para nascer mais escravos, a troco de comida. E o dono deles, que havia comprado, tinha poder de tirar a vida deles. Quantas lágrimas de injustiça não foram derramadas por causa da escravidão? Quantas pessoas que não tiveram vida, não tiveram lazer, não tiveram opção, somente trabalharam para um senhor como escravo. Mas Deus julga todas essas coisas. E se a terra foi amaldiçoada por causa de tantas injustiças que aconteceu, cerca se estima 10 milhões de escravos durante esses 300 anos, cabe a mim e a você, principalmente num dia como hoje de Yom Kippur, pedir perdão a Deus em nome de Jesus por essas injustiças que foram feitas aqui na nossa terra, no nosso solo. Devemos pedir perdão pelo tratamento dos estrangeiros. Você se lembra que na Bíblia, Deus diz para se tratar bem o estrangeiro, porque Israel, o povo que Deus se revelou, foi estrangeiro no Egito. E aqui no Brasil, tantos estrangeiros foram maltratados há tempos atrás. Veio uma comitiva de estrangeiro, eu não vou falar que país que foi. E o espaço que deram para ele foi um hospício grande, muito conhecido. E a maioria desses estrangeiros começaram a enlouquecer por ter que viver e morar e ser tratado entre pessoas com demências mental. E possivelmente espirituais também. Então devemos pedir perdão a Deus pelo maltratamento aos estrangeiros do passado. Devemos pedir perdão a Deus pelo período em que é conhecido como período militar. E algumas pessoas foram levadas e torturadas em algum lugar para confessar se estavam envolvidos com facções erradas. Algumas pessoas inocentes padeceram por isso. Então devemos pedir perdão a Deus pelos inocentes que foram torturados, pelos inocentes que foram afligidos.
Porque Deus não aceita tortura, nem derramamento de sangue. A terra se torna contaminada. Mas se eu e você clamarmos ao Senhor e pedirmos perdão em nome de Jesus, o Senhor vai sarar a nossa terra. Olha o conselho de Deus aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você entende que nós fomos como igreja levantados por Deus, reis e sacerdotes? E o que um sacerdote faz? Intercede. Vamos interceder nesse dia a Deus e pedir perdão pelos pecados da nossa terra, desde o período dos índios, desde o período da escravidão, desde o período dos estrangeiros maltratados, desde o período dos militares. Mas tem mais pedido de perdão aí. É preciso pedir perdão a Deus por alguns presidentes que o Brasil teve aqui no começo da década de 80, que foram pessoas voltadas a servir aos espíritos malignos e aos demônios, e faziam oferendas e consagravam essa nação aos espíritos imundos, aos demônios. O Brasil não pertence aos demônios, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos pedir perdão a Deus por isso, por esses presidentes envolvidos em magia, envolvidos em satanismo, que ficaram da parte deles consagrando o Brasil ao inimigo. Vamos pedir perdão a Deus e pedir para sarar essa terra, para tirar do Brasil o envolvimento de pessoas com os espíritos de demônios. Que o Senhor venha sarar essa terra dessas injustiças. Ore pelo Brasil para Deus abençoar e prosperar essa pátria que Ele escolheu. E o castiçal da glória de Deus está estabelecido aqui. São alguns países do mundo que Deus escolheu. Sabe o que é o Brasil? É o maior país cristão do mundo. E está se aproximando também, no futuro vai ser o país de maior número de evangélicos e pessoas que servem a Deus. Pena que muitos são apenas nominais evangélicos e não praticantes. Mas Deus tem uma obra com essa nação. Se você crê nessa mensagem, vamos pedir perdão a Deus pelos presidentes que consagraram ao Brasil a espíritos malignos. Vamos pedir perdão a Deus por isso. E você quer saber mais? Vamos pedir perdão a Deus pelos presidentes que essa nação teve e foram corruptos, tirando o dinheiro do pobre, do necessitado, do aflito, da viúva, desviando o dinheiro, furtando. A corrupção é um espírito maligno, mas ela precisa cair na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor Deus quer abençoar a nossa terra. Deus é aquele que faz juízo e justiça ao oprimido, ao órfão, à viúva. Vamos pedir perdão a Deus, para que o Senhor perdoe a contaminação da terra por causa dos corruptos. E quando o perdão de Deus vir, Deus vai brecar isso. Vai haver uma confusão que a corrupção não dará certo. Se você crê no que eu estou ministrando, o Senhor Deus quer sarar essa terra. Então agradeça a Deus pela obra que Ele está fazendo nos dias de hoje, levantando pessoas sinceras, honestas, para presidirem essa nação. Tanto o presidente como os ministros, vamos orar por eles, fazendo um trabalho com eficácia, combatendo a corrupção, combatendo o mal. Vamos pedir perdão a Deus, e quando nós pedimos perdão a Deus, Deus vai dar mais eficácia à Polícia Federal, Deus vai dar mais eficácia ao Ministério da Justiça, Deus vai dar mais eficácia à BIM, que é aquele órgão, aquela agência de inteligência do governo. Deus vai dar mais eficácia aos ministérios públicos.
Deus vai dar eficácia, vai tirar juízes corruptos que vendem a sentença para levantar juízes honestos. Vamos orar a Deus e pedir perdão. Hoje é o dia do perdão. Hoje é Yom Kippur. Clame ao Senhor em nome de Jesus para perdoar o Brasil por esses itens e sarar essa terra. Deus abençoe a vida de cada um que assistiu essa mensagem e que possamos estar de joelhos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém.